Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, Ministério Palavras que Edificam. Estou aqui no quintal da minha casa, o tempo está fresquinho, né, ventando, nesse dia 25 de novembro de 2025. Deixa uma palavra aqui para nossa reflexão, meditação, fortalecimento espiritual. Debaixo de um tema, a mudança que você precisa começa na sua mente. Sabe, certa vez alguém disse assim para mim: cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque eles se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. Cuidado com seu caráter, porque ele direciona a sua vida. Cuidado com seus hábitos. Aleluia. Sabe, querido, toda a nossa vida faz parte de uma cadeia, de uma situação que começa com a nossa mente, ou seja, com os nossos pensamentos. O que eu penso modela o que eu faço. O que eu falo, o que eu penso modela o que eu falo. E o que eu falo determina o que eu faço. O que eu penso modela o que eu falo. E o que eu falo determina o que eu faço. O que eu faço modela os meus hábitos. Os meus hábitos modelam o meu caráter. E o meu caráter define a minha vida. Aleluia. Coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem tudo a ver com a nossa mente. A mente, sabe, querido, é o nosso campo de batalha. Eu tenho conversado muito com pessoas que são terapeutas, psicólogos, psicanalistas. E eu aqui, como um bom estudante de psicologia, e também estou adentrando aí, lendo alguns livros, vendo alguns vídeos de psicanálise, né? E eu tenho aprendido também com uma pessoa muito especial que tem me ensinado bastante sobre livros, sobre pesquisa, sobre vídeo, até mesmo me indicando para eu fazer psicanálise no ano que vem, a missionária Patrícia Barbosa, terapeuta, psicanalista. Ela tem me ajudado bastante e mandando vídeo, mandando livros, falando para eu pesquisar. E a gente sempre fala sobre isso, né? Os nossos pensamentos, tudo vem a ver com a nossa mente. Perdoe, que a nossa mente é um campo de batalha. A gente estava até conversando isso hoje, sobre a nossa mente é o nosso campo de batalha. E as guerras, sabe, elas são vencidas na nossa mente e as guerras são perdidas na nossa mente. As guerras são vencidas na nossa mente e as guerras também são perdidas onde, André Luiz? Aqui dentro, na nossa mente. Os nossos passos sempre vão em direção aos nossos pensamentos mais fortes. Então, os nossos passos sempre vão em direção aos nossos pensamentos mais fortes. Quais são os seus pensamentos mais fortes nessa noite? Ou seja, se você pensa em milagre, fale milagre. Você vive milagre. Se você pensa em romper, fale em romper e você vai romper. Agora, se você vive, né, você só pensa problema, fala problema, você vai ser cercado por problemas. Então nós precisamos pensar sobre a realidade do céu. Falar sobre a realidade do céu, assim que nós viveremos a realidade do céu. Então isso é necessário uma metanoia. A Bíblia diz que para viver a vontade de Deus, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Para você e eu viver a vontade de Deus, temos que mudar a nossa maneira de pensar. Sem uma mente transformada, o que, pastor André? É impossível viver tudo o que Deus tem para nós. E essa palavra que Paulo usa em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não aquele que conforma de aceitar. Ah, eu já estou conformado com essa situação. De jeito nenhum. Você não pode se conformar com a tristeza, com a desgraça, com a depressão, com o desemprego, com a situação desfavorável na tua vida. Você não pode aceitar. Você não pode ser uma pessoa conformada com isso. Mas conformar de se colocar na forma. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo,
usa uma forma, quando você vai fazer um bolo, você usa uma forma para assar um bolo, não é verdade? A forma vai o quê, pastor André? Determinar o quê? O formato que o bolo vai ter. Ou seja, uma forma de coração vai deixar o bolo no formato de coração. Uma forma quadrada vai deixar o bolo num formato quadrado. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesta noite para mim e para você é o seguinte: existe uma forma de mudar e existe uma forma de Deus. Uma forma do mundo, me perdoe. Existe uma forma do mundo e existe uma forma de Deus. Você quer viver a vontade de Deus, amados? Não seja colocado na forma do mundo. Não seja conformado com esse século. Tem até outra versão da Bíblia que diz: não vivem como vivem as pessoas desse mundo. Depois o versículo ele vai continuar: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. De que maneira que o apóstolo Paulo diz que nós somos transformados? Aonde, queridos? Pela renovação da nossa mente. E graças a Deus, a nossa fé em Cristo nos fez o que? Filho de Deus. Mas é a nossa maturidade, é a nossa mente transformada que vai determinar o que nós vamos acessar do Senhor. Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo chega a dizer que quando o filho é menor, é imaturo. Nada difere do escravo. Porque mesmo sendo dono de tudo, não tem acesso a nada. Por causa de quê? Da sua imaturidade. Porque a mente não foi transformada. E seguir, temos alguns tipos errados de mentalidade que nós precisamos vencer para ter uma mente transformada. Vamos lá. Primeiro, mentalidade errada é mentalidade de escassez. É a mentalidade de falta. Lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 9 ao 14 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: serei contigo. Este será o sinal que eu vos te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outro, e eles me perguntarem: qual é o nome? O que direi? Disse Deus a Moisés: o eu sou que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outro. Aqui nós estamos vendo, né? Se você for ler alguns versículos antes, você vai ver que Moisés estava onde, pastor André? No meio do deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Quando de repente Deus aparece para ele no meio de uma sarça ardente, dizendo: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu vou enviar você para libertá-lo. Esse foi o chamado de Deus para Moisés. A irmã Fátima, que mora ali em Realengo, ela estava conversando comigo agora, falou: esse é o teu chamado? Sim, irmã Fátima, o meu chamado é pastorear. O meu chamado é apacentar. O meu chamado é servir o povo de Deus. O meu chamado é fazer a vontade do Senhor. O meu chamado é estar na frente da obra, fazendo aquilo que Deus tem designado para mim. Um chamado. Esse é o meu chamado. Sabe? Só que no versículo 10, a mentalidade de escassez se manifesta em quem? Em Moisés. Ele fala para o Senhor: como assim, Senhor? Quem sou eu? Olha só a mentalidade de escassez de Moisés. Quem sou eu para poder fazer isso que o Senhor está falando? Era como Moisés estivesse dizendo: eu não tenho qualificações necessárias. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Talvez ali naquela hora o que ele estivesse esperando ouvir de Deus era tipo: não é bem assim, Moisés. Você consegue sim. Você estudou durante 40 anos nas melhores escolas do Egito. Você conhece como funciona o Palácio Real. Por que você foi criado lá dentro? Talvez